Shalom, meus amados, meus queridos irmãos. Hoje nós vamos aí para a nossa 14ª lição, crescendo, né, e desenvolvendo os dons, os ministérios. Já falamos de algumas coisas importantes, né, falando sobre os dons ministeriais, os dons da graça, entendeu? E hoje nós vamos falar sobre o evangelista, nossa 14ª aula, ok? Nós vamos falar sobre o ministério do evangelista. A palavra evangelista só é usada 3 vezes no Novo Testamento. Em relação a Filipe, né, um dos 7 diáconos, que está em Atos capítulo 21, versículo 8. A palavra se refere a Filipe como um evangelista, ok? Na referência aos 5 ministérios, ela é citada em Efésios, capítulo 4, versículo 11, e, né, quando Paulo fala sobre o trabalho de um evangelista a seu discípulo Timóteo, em 2 Timóteo 4, versículo 5. São as 3 vezes que é citado a palavra e o ministério do evangelista. Primeiro, em relação a Filipe. Segundo, na referência aos 5 ministérios, né, em Efésios 4:11. Terceiro, quando Paulo fala sobre o trabalho de um evangelista, ok? A palavra evangelista significa o enviado, né? Aquele que prega o evangelho. Temos que diferenciar o evangelismo, né? O evangelismo é a missão de todo cristão, né? Tem gente que é chamado para o cargo, né? O cargo de ofício que a gente fala do evangelista. Mas todos nós, como cristãos, fomos chamados a evangelizar, que é uma missão. É diferente do ofício, é o trabalho, ok? Então, assim, existe o evangelista e existe o evangelismo, ok? 2 coisas totalmente diferentes. O evangelista é a pessoa, certo? E o evangelismo é a missão que todos nós somos chamados a desenvolver, pregar o evangelho a toda criatura, ok? Então, do evangelista é um dos 5 ministérios, ok? São 2 coisas que a gente precisa ter um certo cuidado para a gente não confundir. É a mesma coisa o profeta e a profecia, né? O dom profético, 2 coisas diferentes. O profeta é o ofício e o dom profético é um dom, ok? Profecia é um dom, tá bom? 2 coisinhas só que a gente tem que ter um certo cuidado para a gente não, às vezes, falar, né, e ensinar sobre algo que é diferente, ok? Então aqui é importante. Deixamos claro que o evangelismo é uma missão de todo cristão, ok? E o evangelista é um cargo, é um dos 5 ministérios. Lembra quando a gente falou dos 5 ministérios? Apóstolo, mestre, doutor, profeta e evangelista, ok? Segundo ponto importante que eu quero ressaltar hoje: um exortador não é necessariamente um evangelista, embora possa exortar a salvação. Que fala, né? Romanos capítulo 12, versículo 8 e Atos capítulo 2, versículo 40. Vamos ler para a gente entender um pouquinho do que estamos falando. Romanos capítulo 12, né? Para a gente entender que às vezes o evangelista ele pode também ter o dom, né, para exortar, que exortação também é um dom, precisa ser feito em amor. Romanos, né, vamos lá, Romanos, capítulo 12 e versículo 8, diz assim: ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade e o que preside com diligência, que exerce misericórdia com alegria. Aqui Paulo está falando, né, que um exortador não é necessariamente um evangelista,
a pessoa que tem o dom, o cargo evangelista, muitas vezes ele não tem um chamado para exortar, porque o exortar faz mais parte do pastor do que do evangelista. Então, uma pessoa que prega, que faz campanhas, o evangelista geralmente é esse cara, né? Que move muito nos dons, sinais, maravilhas, curas, prodígios. Isso tudo geralmente segue o evangelista, porque ele é o cara que arrebanha multidões, né? Prega e vai embora, faz a conferência e vai embora. Ele não cuida de ninguém, ele apenas prega, né? Como Paulo disse, uns semeiam, outros regam e outros colhem. Cada um faz a sua parte. Um prega o evangelho, o outro cuida, né? O pastor cuida. Muitas vezes o pastor não é um pregador. Muitas vezes o pastor é o cara que cuida, que senta, que aconselha, que visita, que vai no hospital, que vai e faz um culto fúnebre, que faz um casamento. Entende? Mas ele não é o cara das multidões, dos sinais, maravilhas e prodígios. Pode desenvolver? Claro que pode. Mas muitas vezes não é uma marca que carrega. Então a gente precisa entender essa diferença nos ministérios, ok? E agora a gente está falando do ministério do evangelista. Então muitas vezes ele não vai ser um exortador. Ele é o evangelista, o cara que prega, ok? Atos capítulo 2, 40 também vai falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Primeiro, o que é um evangelista? Primeiro ponto, o que significa a palavra evangelista? É aquele que traz boas novas. Ele tem uma mensagem bíblica. Vou abrir umas palavras para você entender. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 e 5. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4, versículo 30 e versículo 35. Vai falar um pouco sobre o evangelista. O que é o evangelista? O evangelista é o cara que traz uma palavra de boas novas. É o cara que prega. Pega para multidões, faz conferência, faz missões. Tu vê lá na África do Sul aqueles pregadores que arrebanham milhões de pessoas. Mas ele prega e vai embora. Amém? Ele não tem a chamada para cuidar de pessoas. Ele é apenas um pregador. Ok? Segundo ponto. Um modelo de evangelista é Filipe, como a gente falou lá em cima. Sua mensagem era Jesus Cristo. Jesus Cristo. Atos capítulo 8, versículos 5 e 35. O modelo de evangelista bíblico era Filipe. Lembra de Filipe? Ele estava lá num lugar conversando, daqui a pouco ele foi arrebatado, né? Ele foi arrebatado pelo Senhor e foi transladado para um outro lugar onde ele aparece ao lado de uma carruagem correndo, e o Senhor fala para ele, vai correndo ao lado e vai pregando, porque ele estava lendo, né? Aquele homem estava lendo e não estava entendendo o que estava lendo. E aí Filipe sobe na carruagem, prega para ele, de repente ele para, batiza o cara ali numa poça, né? E é transladado de novo. Então esse é o papel evangelístico que a gente pode ter um pouquinho de entendimento. Terceiro ponto, ele também tinha a marca dos sinais e milagres, é o que eu falei. Atos capítulo 8, versículos 6 e 7. A marca dos sinais, maravilhas, geralmente segue o evangelista. O quarto ponto, é um ministério itinerante, que eu acabei de dizer também, que o evangelista ele vai, prega e vai embora. Ele não é um pastor, ele não é um profeta, ele não é um apóstolo, ele não edifica nada, ele apenas prega para a salvação de pessoas, ok? Carrega ministério de libertação, de cura, de sinais, de maravilhas, mas ele não é um pastor, ok? Então esse é o evangelista. Paulo descreve seu ministério como pregador, o que é subtendente como sendo um evangelista. 1 Timóteo 2,7 e também 2 Timóteo capítulo 1, versículo 11. A sua mensagem era o evangelho de Cristo. Atos, versículo 20 e versículo 24. Capítulo 20, versículo 24, perdão. Ele também tinha a marca dos sinais, em Romanos capítulo 15, versículo 18 e 19. Terceiro ali, era um ministério predominante e itinerante. Romanos capítulo 15, versículo 19 e 21. E quem é um evangelista? Sabe do seu chamado. 1 Coríntios, versículo 9
e também 16. Olha só o que Paulo está falando a respeito do ministério evangelístico, que ele também tinha uma chama evangelística. Lembra que eu falei que a gente pode desenvolver os dons? Pode sim um pastor desenvolver uma chamada evangelística? Claro que pode. Precisa ele deixar o Espírito Santo gerar nele e trabalhar dentro dele isso. Mas, geralmente, a pessoa que é chamada como evangelista, ela também sabe que é um evangelista por causa dos seus encargos, daquilo que Deus confiou a cada um de nós, ok? Então, aqui é uma das partes que a gente precisa entender sobre o evangelista. Nós vamos seguir mais algumas aulas sobre, para a gente ter um pouquinho mais de clareza, ok? Deus abençoe a todos e uma ótima semana.